Oi, eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a estrutura das palavras. Quando entendemos a estrutura das palavras, é mais fácil de entender uma palavra. Como assim, ó? Pegamos aqui, ó, as partezinhas dessa palavra. Chá, esse L, eira. Dá para entender que tem a ver com chá. Brincamos, né? Esse brinquezinho aqui tem a ver com brincar. Artista é algo a ver com arte. Cachorrinhos, certo? Esses pedacinhos aqui indicam algo. Esse aqui também indica, né, o significado, né? A questão dos cachorros. Cada pedacinho dessas palavras é chamado de morfema. Morfemas são os pedaços mínimos de uma palavra. Então vamos ver os vários morfemas dessa palavra aqui. Cachorrinhos. Essa parte aqui diz o significado da palavra, certo? Contém o significado. Esse "in" diz que está no diminutivo. Esse "o" mostra que está no masculino. E esse "s" mostra que está no plural. Os elementos mórficos são raiz, radical e tema, que indicam o significado da palavra, o sentido daquela palavra. Os afixos podem ser os prefixos e os sufixos, e daí existe também a desinência e a vogal temática. Esses são elementos que eles têm o poder de modificar aquela palavra, o sentido dela, tá? E a vogal de ligação e a consoante de ligação, elas têm um valor apenas qual? De deixar a palavra soando melhor, tá? Para a palavra não ter um som estranho. A raiz e o radical são praticamente a mesma coisa, só que tem uma diferença. Tá, elas indicam o sentido da palavra, elas dizem o que a palavra significa, só que a raiz tem mais a ver com a questão histórica. É o elemento originário e irredutível que não se pode diminuir, em que se concentra a significação das palavras, consideradas do ângulo histórico. Entretanto, uma raiz ela pode ir mudando com o tempo. Ato, ator, ativo, ação, acionar, né? Tem tudo a ver com ação aqui, ó. Mas olha como muda, né? Ela pode mudar aqui também, ó. Aqui tem algumas curiosidades sobre estrutura e questões históricas, né? Por exemplo, a palavra arena vem da raiz latina arena com H. Porque lá na época da Roma Antiga, né, onde havia as provas, onde havia as provas, onde as pessoas lutavam, jogavam e havia muita areia. Por isso, arena vem de areia, né, significa areia, e vem dessa raiz arena com H. Fabuloso, né, vem da palavra latina fabula, que significa história. Então, algo fabuloso é algo que merece ser contada uma história. Lunático tem a ver com a lua, né? Luna, que significa lua. Contração de lucina, uma forma do verbo lucere, que significa brilhar, iluminar. O verbo latino luce originou-se da raiz indo-europeia leuc, brilhar, iluminar. Para os romanos, a lua poderia causar insanidade e loucura. Então, por isso, lunático, né, que tem a ver com loucura, vem da palavra lua. Radical é o elemento básico que traz o significado das palavras. Essa parte ali, ela é mais prática e mais voltada à questão gramatical, diferente da raiz, que é voltada à questão histórica e, como vocês puderam perceber, né, vai se transformando, né? Pegou um pouco daquela língua, pegou um pouco da língua daquele outro lugar, então ela vai se modificando, né? Vem daquela raiz, certo? E a questão do radical, ela mexe mais com a questão da gramática. Olha os radicais aqui. Livre, isso aqui tem a ver com... Qual é o significado disso? Nós pensamos já na palavra livro, né? Então, com esse radical aqui, eu tenho diversas palavras. Então, o morfema livre carrega todo o significado da palavra. Este elemento é chamado de radical. Aqui uma curiosidade com a palavra livre e livro, né?
vem do latim liber, livre, por isso liberdade. Liberdade, liberar, né? Palavras parecidas, livrar. E olha aqui, ó, Libéria é um país criado por escravos libertos. Tá? E o livro vem do latim libro, isso de acordo com Aurélio, né? Que também significa livro. Já no site www.dicionarioetimológico.com.br, o termo livro nos remete em várias línguas a palavras relativas a árvores. Na maioria das línguas latinas, libro em espanhol e italiano e livre em francês. Veio do latim liber, que é uma fina camada fibrosa entre a casca e o tronco de uma árvore, que depois de seca era usado para escrever. Querendo ou não, né, ó, para escrever, tem a questão do livro. Os afixos, o que são os afixos? São os morfemas que estão fixos ao radical. Eles podem vir antes do radical ou depois. Quando vem antes, quando algo vem antes é o pré, por isso que eu chamo de prefixo. E quando vem depois é sufixo. Eles têm o poder de transformar também a palavra, certo? Ó, o radical, alguns exemplos aqui, tá? Nem sempre a palavra tem um sufixo e um prefixo, certo? Mas aqui vamos ver alguns exemplos. Ó, o radical. At, inativo. Ó, aqui temos o radical. Não sei se lembra daquela raiz que foi se transformando, né? Foi variando. Esse in, que significa não, né? Inativo. Ó, o radical, um prefixo e um sufixo. Como carrega o significado? Ó, quando nós olhamos aqui, a gente já lembra de pobreza, de pobre, certo? Empobrecer, tornar pobre, né? Nácio, com nação internacional. Noite, já sabemos o que significa, ó. Anoitecer. Então, temos aqui o radical. O morfema que vier antes é prefixo e o morfema que vier depois, sufixo. Prefixos aparecem antes do radical. Lembrando, né? Ó, perfeito. O morfema que vem antes de perfeito é um prefixo, imperfeito. Tardecer, certo? Entardecer. Tá? Aqui temos o sufixo também que é transformado, no caso, um verbo no infinitivo, né? E os sufixos aparecem após o radical. Liv, livrinho. Esse inho é um sufixo. Pedre, que é o radical, que já sabemos o que significa, né? O significado tem a ver com pedra. Pedregulho, esse egulho aqui é o sufixo. As desinências são os elementos terminais, ou seja, que vem no fim da palavra, né? Indicativos das flexões das palavras, podem ser nominais ou verbais. Nominais ligados a nomes, certos substantivos, adjetivos, e verbais, que carrega toda a conjugação daquele verbo. Desinências nominais, elas indicam as flexões de gênero, masculino ou feminino, de grau aumentativo ou diminutivo e também de número, no singular ou no plural. Alguns exemplos aqui, ó. Aluno, aqui tem um radical. Se eu coloco o, esse o é uma desinência que mostra que a palavra está no masculino, aluno. Aluna, esse a mostra que a desinência está no feminino. Aqui, aluno, já tem essa desinência aqui que mostra o gênero, certo? Masculino. Sem nada, eu digo que é apenas um aluno, está no singular. Mas se eu colocar o S, está no plural, alunos. Aluna, esse A, desinência de gênero, que está no feminino. Sem nada, é só uma aluna, está no singular. Coloquei o S, está no plural. Desinência que mostra que está no plural, que indica o número. Em palavras como cadeira, tribo e telefonema, não temos a desinência, a flexão que mostra o gênero. Por quê? Esse A, esse O e esse A aqui, eles não estão dizendo que a palavra está no feminino ou no masculino, tá? Porque não existe o cadeira, né? Ou cadeiro. Não existe, ó, a tribo, né? Não existe triba, certo? Não tem o tribo, a tribo. Existe a tribo, agora o tribo não. Telefonema, o telefonema,
Não existe a telefonema. Então esse aqui não está querendo dizer, tanto que isso aqui foi tudo o contrário, né? Eu usei o ao invés de a nos artigos. Então isso aqui não está mostrando que está no gênero masculino ou feminino. A mesma coisa nas palavras pires, lápis e ônibus. Tem o S? Tem. Mas não quer dizer que está no plural. Eu tenho um pires e eu tenho 3 pires. Continua igual. Eu tenho um lápis, eu tenho 50 lápis. Mesma palavra. Eu tenho um ônibus e eu tenho 50 ônibus. Então, isso aqui não está mostrando o plural, o número, no caso. As desinências verbais indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. Como assim? Pessoa, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. De acordo com a desinência verbal, né, como finaliza aquele verbo conjugado, eu vou saber qual é a pessoa. Se eu falo falou, esse ozinho mostra que sou eu. Comprou, esse o mostra que sou eu também. Agora, falamos, esse amos mostra que a pessoa é nós. Então, de acordo com a desinência, eu posso sim, na língua portuguesa, porque no nosso idioma, os verbos são conjugados, eles têm uma conjugação diferente para cada pessoa. Quais são as pessoas? Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. O número singular ou plural? Singular, eu, tu, ele ou ela. Plural, nós, vós, eles, elas. Os modos indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo é o modo que mostra mais, que está mais definido, que está mais certo. Eu falo, né? O subjuntivo ele deixa uma dúvida. Se eu falasse, e o imperativo ele manda, fale, certo? E os tempos são os tempos verbais. O presente, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Um exemplo aqui, ó, né? Coloquei os radicais, aqui apareceu o azinho junto, mas vamos lá então. Comprou. Esse o mostra a desinência de número pessoal, eu, porque é eu compro, certo? Compras, esse as mostra que é tu compras. Amos, compramos, falamos, estudamos, está mostrando nós. Novamente uma desinência, uma parte da palavra aqui, né, que mostra que é nós, mostra a pessoa. Comprava, esse vá aqui, ó, falava, estudava, comprava, comprávamos. Então esse vá mostra que ele está no pretérito imperfeito, certo? Aquele pretérito que eu não tenho tempo fechado. Como assim tempo fechado? Eu falo assim, ontem eu comprei uma máscara. Tá fechado, foi ontem. Agora, quando eu era criança, eu comprava chicletes. Eu não houve um tempo fechado, foi na época em que eu era criança, certo? E aqui, comprarei, aqui está mostrando o futuro do presente. Eu comprarei, tu comprarás, ele comprará, nós compraremos. Como assim futuro do presente? Eu estou aqui no presente dizendo, amanhã eu comprarei um sorvete, tá? Então esse irei mostra que está no futuro do presente. E a vogal temática? É a vogal que se junta ao radical preparando para receber as desinências. Nos verbos distinguem-se 3. Da primeira conjugação, segunda e terceira. Verbos que acabam em ar, falar, andar, namorar, conversar, acabam em ar. Eles têm a vogalzinha temática A. Verbos que acabam em ir, beber, comer, torcer. Quando acabam em er, né, tem a vogal temática E. E verbos que acabam em ir, sorrir, partir, curtir. Então, eles têm a vogal temática I, terceira conjugação. E lembrando que existe o verbo por, tá? O verbo por, ele deriva do verbo poer. Então, ele não é quarta conjugação, ele é segunda conjugação, porque o verbo poer acaba em er, certo? Então, aqui, só lembrando, a vogal temática, aqui, ó, andava, vem de andar. Ela vai preparar o verbo para a sua conjugação. Falar, parando, dá para saber tudo que é a primeira conjugação,
certo? E o tema? O tema é a união do radical com a vogal temática. Por exemplo, andar. Eu tenho o radical and. E qual é a vogal temática? O A. Então, andar é o tema. Falar. Eu tenho aqui o radical fal e eu tenho a vogal temática A. Fala. Fala é o tema. Parar. Eu tenho o radical par e tenho a vogal temática A. Então, para é o tema. Então, a união do radical com a vogal temática tem o tema. Escrever, escreve. E daria pra gente ver da seguinte maneira. Tu pega infinitivo, falar, escrever, andar. Tirando o R, né, eu tenho meu tema. Porque é o radical junto com a vogal temática. Comer, come. Sorrir, sorrir. Partir, partir. Falir, falir. Né? Tem essa maneira também de perceber. Vogais e consoantes de ligação. Qual é a função delas? Deixar a palavra com um som melhor, tá? Essa é a função. Ó, gasmetro, fica estranho, então eu coloco o gasômetro. Alf, negro. O izinho, alvinegro. Café, imagina, vou fazer o café numa cafeeira, ficaria estranho. Por isso tem o T aqui, cafeteira. Chaeira, chaleira. Então aqui são o quê? São as vogais, né, de ligação e as consoantes de ligação. Muito obrigada pela companhia e não perca a próxima aula que vai ser sobre o processo de formação de palavras.